Está no ar mais um programa Gestão do Agronegócio. Hoje, trazendo para você duas matérias importantes. Uma delas é a segurança na zona rural. Furto em residências, roubo de gado, insumos. Para isto, o Gestão do Agronegócio foi até a sede do Batalhão de Polícia Militar, em Morrinhos, e falou com o Major Silvio Luiz Ribeiro sobre o que a PM tem feito para coibir esses delitos. E a outra é a criação da Defesa Civil, em Morrinhos, com o objetivo de prevenir, como por exemplo, epidemias e possíveis catástrofes. Tudo isso logo após o intervalo. Fique conosco. Estamos de volta. Acompanhando o desenvolvimento, chegam também os problemas como furto em residências, na zona rural, roubo de gado, insumos, entre outros. Major Ribeiro, como a Polícia Militar tem dividido suas atenções entre a zona rural e a cidade? Existem viaturas e efetivos suficientes? Sobre essa questão de policiamento de área rural, hoje a gente trabalha muito com equipe específica. Mas o custo de um patrulhamento de área rural ele é um custo muito alto. Muito alto devido ao quê? Devido somente à extensão do território. Por exemplo, uma viatura andando 3, 4 quilômetros, ela faz policiamento na área central de Morrinhos. Você fazer policiamento na área rural, por exemplo, para a região da Serra, você vai ter que rodar 30, 40 quilômetros. Então ele é um policiamento caro, é dispendioso, e ainda assim a gente mantém equipes que fazem rotineiramente esse trabalho. Nós temos uma equipe específica que trabalha patrocinada pela Central Energética de Morrinhos, a antiga usina Camem aqui. Ela patrocina, existe uma viatura específica diária em período noturno, nessas áreas de influência dos canaviais da Central Energética de Morrinhos. E principalmente nós temos uma presença muito grande na área rural, principalmente com as festividades das comunidades, como a comunidade de Serradão, a comunidade da Arara. A Igreja Católica aqui em Morrinhos é bastante influente e é constituído de várias comunidades vinculadas às duas paróquias. E como lá existem muitas atividades sociais, festas, folia, a Polícia Militar procura estar sempre presente nesses eventos, nesses locais, que é uma forma de aproximar a PM da área rural aqui do município de Morrinhos. Major, muito já se falou sobre a criação da patrulha rural. Por que ainda não saiu do papel? Justamente por causa do custo, isso eu estava explicando. A quantidade de dinheiro que você paga, você custaria é muito grande. Normalmente, em alguns municípios onde a Polícia Militar conseguiu implantar, houve uma parceria com os sindicatos rurais, sindicatos produtores rurais. Mas essa parceria é muito dispendiosa e muito cara. E Morrinhos ainda tem uma peculiaridade que dificulta mais ainda a implantação do policiamento especificamente só para a área rural. Chama extensão rural, o tamanho da área rural do município, e principalmente a quantidade de vias vicinais que servem o município. Vamos citar um exemplo. Se nós pegarmos a estrada Morrinhos-Marzagão, nós vamos ter várias comunidades e várias propriedades rurais. Se pegarmos, por exemplo, Morrinhos-Água Limpa, Morrinhos-Aloândia, Morrinhos-Região da Serra, Morrinhos-Trevo de Pontalina, Morrinhos-Piracanjuba, Morrinhos para a região do Macaco, Morrinhos para outras regiões do Barreiro, por exemplo. Então o que acontece? Para a gente fazer uma cobertura em toda a área rural do município, nós iríamos demandar uma quantidade muito grande, um esforço muito grande de homens, de pessoas, de efetivo, de viaturas, principalmente de custo, porque o custo de cada equipe de patrulha rural é muito alto. Então, nós entendemos hoje, na cidade de Morrinhos, que ainda há uma certa paz no campo, e hoje se possibilita, através de mídias, como celular, internet e outros meios de comunicação, dá uma aproximação entre essa área rural e a área urbana. A grande maioria dos nossos pequenos proprietários aqui na cidade de Morrinhos tem uma propriedade na área rural e tem uma residência na área urbana. Então, devido a essa própria facilidade, essa própria logística, muitas das vezes os proprietários rurais, quando tem algum problema de segurança pública no município deles, devido a esses recursos, eles conseguem facilmente contactar a Polícia Militar, e a Polícia Militar tem uma facilidade de fazer o deslocamento até a área rural e dar esse atendimento. Então, em Morrinhos, embora não exista o policiamento especificamente de área rural, nós atendemos muitas demandas da área rural e, principalmente, atendemos muitas ocorrências no meio rural aqui na cidade. Já tivemos roubo também de insumos em propriedades de produtores aqui do município de Morrinhos. Major,
Esta ou estas quadrilhas já foram presas? De onde e quem eram estes elementos? Já. Na verdade, já vinha há 2 a 3 anos, os proprietários rurais, não só da cidade de Morrinhos, mas Morrinhos, Goiatuba, Buriti Alegre, essa região sul, sudoeste, todinha do estado de Goiás, vinha sofrendo com algumas ações de marginais em propriedades rurais, mas diga-se de passagem, as grandes propriedades rurais, que trabalham principalmente com a questão dos pivôs central ou com plantio de grande quantidade. Essas propriedades demandam alto uso de agrotóxicos, de derivados, que tem um preço muito caro no mercado brasileiro, e essas quadrilhas vinham agindo em várias propriedades, não é um caso específico de Morrinhos, é um caso de toda a região sul-sudoeste, e vinha causando algum, de certa forma, prejuízo a esses proprietários e medo também devido à insegurança rural. No final do ano de 2011, uma ação conjunta entre a Polícia Civil da região sul-sudoeste, junto com a Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Goiânia, e com o apoio nosso da Polícia Militar, essa quadrilha foi desbaratada. Nós identificamos em torno de 36 pessoas envolvidas nessa quadrilha, que ela tem a base dela, o berço dela, a cidade de Jataí, no sudoeste do estado de Goiás, mas que agia nessa região sudoeste, sul e até mesmo no Triângulo Mineiro, nessa prática delituosa. Inclusive, foi identificado que a grande maioria desses insumos, e muitas vezes até máquinas agrícolas que eram levadas a essas propriedades, tinham como destino o estado do Mato Grosso. Mas desde que a quadrilha foi desbaratada, no mês de setembro, outubro de 2011, até o momento nós não tivemos mais nenhuma ação dessa quadrilha, e aparentemente a gente vê que a paz voltou a reinar no campo. Na zona rural de Morrinhos, hoje, Major, quais são os principais delitos que são praticados? Olha, hoje, vamos falar especificamente da cidade de Morrinhos, nós temos alguns problemas de furto pelo seguinte: a grande maioria dos nossos proprietários rurais tem armamento em suas propriedades rurais. Muitas vezes armamento clandestino ou às vezes de procedência duvidosa. E muitas vezes os próprios proprietários alardeiam a existência desse material lá. E os marginais de área urbana, que necessitam desses instrumentos para a prática de outros crimes, muitas vezes têm procurado essas propriedades rurais, têm invadido, arrombado essas propriedades na ausência dos seus proprietários, com o objetivo de ter acesso a esse tipo de coisa. Então, nós gostaríamos inclusive de recomendar aos proprietários rurais que, caso tenham, que procure legalizar a sua arma, que procure ter ela em estado regular, porque caso você seja vítima, nós temos condições de proceder às investigações, e principalmente não alardear para vizinhos, para funcionários a existência dessas armas e mantê-las em local seguro, para que os marginais, de uma certa forma, não tenham acesso. E o outro grande problema que nós estamos tendo na nossa micro-região aqui de Morrinhos é a questão do abigeato. O abigeato nada mais é do que o furto de gado, que tem acontecido em pequenas propriedades. E isso é característico porque nós temos várias propriedades que giram ali entre 15 a 50 hectares, que seria na nossa linguagem aqui entre 8 a 20 alqueires, e essas propriedades hoje elas estão fechadas, não tem ninguém residindo nessas propriedades, e o proprietário deixa ali, às vezes até centenas de cabeças de gado. E esse gado é conferido lá 2, 3 vezes por ano no momento da vacinação. E muitas vezes o proprietário, quando vai vacinar o seu rebanho, ele dá falta de 1, 2, 3 reses aí do rebanho, que foi lesado por alguém que procurou essas propriedades rurais e subtraiu esses animais. E isso dificulta para nós porque quando o proprietário toma conhecimento do crime que foi subtraído, às vezes já se passou muito tempo, e isso dificulta a ação investigativa por parte da Polícia Civil. Então para nós hoje uma dificuldade na área rural aqui do município de Morrinhos. E roubo de gado? Tem quadrilha agindo no município de Morrinhos? Tem. Nós temos identificado, não só nós da Polícia Militar, mas a Polícia Civil, inclusive, foram presos recentemente. Tem uma forte ramificação na cidade de Pontalina, com 2 ou 3 pessoas envolvidas. Nós temos uma outra quadrilha que chegou a agir, que tinha uma ramificação muito forte na região do Rancho Alegre, que foi preso, inclusive. Nós tivemos um caso durante o ano de 2011, que também foi preso em flagrante, do proprietário de um estabelecimento que comercializa carne de animais aqui na cidade de Morrinhos, um açougueiro popularmente, que foi preso, inclusive. Hoje, nessa virada do ano 2011, 2012, nós estamos com um problema localizado na região Cerradão, ali, que faz divisa ali no fundo com o município de Buriti Alegre, e que nós já identificamos mais ou menos as pessoas que participam disso. O processo de investigação já está bastante avançado, e eu creio que muito em breve a gente vai prender mais essa quadrilha. Mas nós também temos uma outra grande dificuldade. O abigeato, ou furto de gado, ele não é tipificado penalmente como um crime grave, ele é um crime simples,
Ele é um crime que muitas vezes a gente prende o autor, ele fica por muito pouco tempo preso, a gente prende quando é daí 4, 5 meses, esse autor desse crime já está novamente nas ruas, e nós temos, por curiosidade, uma alta taxa de reincidência, ou seja, é sempre os mesmos ladrões de gado furtando o mesmo gado, embora a polícia tenha conseguido muitas das vezes prendê-los. Então, nós temos uma dificuldade muito grande em relação a isso para coibir o crime. Não é que a gente não tem conhecimento, nós temos conhecimento, temos os nossos processos investigativos, nós temos um trabalho conjunto com a Delegacia de Polícia de Morrinhos, e muitas vezes eles são presos e não permanecem lá muito tempo presos. Fiquem agora com as cotações de preços dos principais produtos do agronegócio. Soja em grão, saca com 60 quilos, preço à vista R$ 42,50. Milho seco, saca com 60 quilos, preço à vista R$ 23,00. Feijão carioca, saca com 60 quilos, em Joviânia, preço à vista R$ 150,00. Arroz em casca, saca com 60 quilos, preço à vista, em Goiânia, R$ 34,00. Arroba do boi gordo, em Morrinhos, R$ 88,00. Arroba da vaca gorda, em Goiatuba, R$ 84,00. Arroba do suíno tipo carne, em Goiatuba, R$ 61,50. Arroba do suíno tipo banha, em Goiatuba, R$ 52,00. Bezerro Nelore, R$ 720,00 a cabeça. Bezerra Nelore, R$ 550,00. Garrote Nelore com até 24 meses, R$ 1.140,00. Novilha Nelore, R$ 750,00. Vaca com cria Nelore, R$ 1.140,00. Vaca magra, R$ 750,00. Bezerro mestiço, R$ 650,00. Bezerra mestiça, R$ 450,00. Garrote mestiço com até 24 meses, R$ 1.080,00. Preço médio do leite tipo C a granel pago aos produtores pela Complen, 86 centavos. Vamos para mais um intervalo e já já estaremos de volta. Estamos de volta. Agora, o Major Ribeiro fala quais são os cuidados que o produtor rural tem de ter para evitar que seja alvo também de marginais. Olha, eu acho que a primeira grande atitude dos nossos proprietários rurais do município é em relação a funcionários, as pessoas que prestam serviço nessas propriedades. Um grande número de crimes que acontecem em área rural, depois de devidamente investigados por nós ou pela Polícia Civil, nós chegamos à conclusão que tem um envolvimento de uma pessoa que prestou serviço naquela propriedade. Então, muitas vezes o patrão contrata o funcionário, fica por ali 6 meses, um ano, e esse proprietário passa muitas informações a esse funcionário sobre presença de arma na propriedade, estoque de grande quantidade de agrotóxicos, rotina da propriedade, quando o patrão não está, quando está. E em um determinado momento esse funcionário ele perde o emprego ali na propriedade e ele se torna uma fonte de informação para os marginais para acessarem isso. Pra você ter uma ideia, essa quadrilha que foi presa com furto de agrotóxico, com a grande quadrilha, um dos mentores dela aqui nessa região, a região de Goiatuba, Itumbiara e Morrinhos, era um cidadão que é proprietário de uma oficina mecânica que conserta coletadeiras. Então ele tinha acesso a todas essas propriedades rurais que foram vítimas do crime. Ou seja, ele visitava a propriedade muitas vezes solicitado pela pessoa lá para fazer o reparo de alguma máquina agrícola. Ele conhecia a propriedade, sabia como acessar, sabia como chegar, como ter rota de fuga ali, e principalmente visualmente ele percebia a presença de grande quantidade desses produtos. E ele se tornava uma fonte de informação e a partir daí a quadrilha planejava e agia praticando o crime. Então um grande cuidado em relação aos seus colaboradores, aos funcionários das propriedades rurais. E outra é principalmente o que nós dissemos, se tem armas, se tem objetos de valor na propriedade, resguardá-los, não deixar tão à vista ao público e principalmente aos proprietários que mexem com os pivôs centrais, que têm os seus barracão de máquina, de defensiva agrícola, que evitem ao máximo fazer a estocagem. A estocagem desses produtos são muito caros, eles permanecem muito isolados no campo e principalmente quando esses proprietários notarem carros estranhos, pessoas estranhas rondando essas propriedades, que façam essa informação para nós aqui da Polícia Militar através do 90. E as nossas propriedades rurais, por curiosidade, o grande meio de comunicações delas é os aparelhos celulares. E muitas vezes a pessoa usa o celular e ao discar 190, ela não cai na central, no Copom de Morrinhos, cai em outro. Por isso, com a parceria da Central Energética de Morrinhos, nós temos aqui na nossa central um telefone fixo especificamente para receber ligações a cobrar desses proprietários, para nos notificar, ou para denunciar essas atitudes suspeitas na propriedade. O telefone aqui nosso
é 3413-1111, um número simples de gravar e que recebe ligação a cobrar especificamente do campo. 64, né? DDD 64, e nós temos um atendimento, nós temos nossas pessoas capacitadas e treinadas, o nosso atendimento aqui, junto à nossa central, vai receber essas denúncias desses proprietários que vão colaborar com certeza conosco em identificar essas pessoas que agem nas propriedades rurais aqui do município. Major Ribeiro faz agora suas considerações finais. Olha, a gente gostaria de deixar uma mensagem para todos, principalmente os proprietários rurais, que segurança pública é dever do Estado através das forças policiais, mas também, além de ser um direito, é uma obrigação de todos os cidadãos. Então, nós gostaríamos muito de pedir, de solicitar a esses proprietários rurais que fossem parceiros da Polícia Militar, que utilizassem os meios de comunicação disponíveis e, principalmente, que nos mantessem constantemente informados sobre os problemas, sobre a movimentação de pessoas na área rural, para facilitar esse trabalho nosso. E eu tenho certeza que a parceria entre as forças de segurança e os produtores rurais vai resultar em melhor qualidade de vida e vai resultar em mais segurança no campo da nossa cidade. Você sabe o que é a Defesa Civil? Por que foi criada? Quais são as atividades desenvolvidas por ela em Morrinhos? Para sabermos, fomos até a Prefeitura Municipal e falamos com o senhor Enio Antônio da Silva, coordenador da Defesa Civil em Morrinhos e chefe de gabinete do prefeito municipal. Enio, o que vem a ser a Defesa Civil? A Defesa Civil é um conjunto de medidas que vem buscar evitar, a prevenir e socorrer os acidentes, os sinistros que ocorrem de acidentes naturais ou não. E desde quando ela foi instituída no Brasil? No Brasil, desde o período pós-guerra, no início era chamada até de Defensoria Civil, de Companhia Civil, pelo regime, que era o regime militar, e tinha quem defendia os militares, não havia quem defendia os civis. E aí então foi criado a Defensoria Civil, que mais tarde veio a ser chamada de Defesa Civil. Nos municípios que ainda não possuem a Defesa Civil, como ela é criada? Nos municípios são criadas as CONDECs, Coordenadorias Municipais de Defesa Civil. E essas coordenadorias são muito importantes para todos os municípios. Nós sabemos que no Brasil há um grande número de municípios que não foi criada ainda a Defesa Civil. Tivemos essa informação na Secretaria Nacional de Defesa Civil, que até nos assustou, porque nós pensávamos que quase todos os municípios teriam a Defesa Civil. E nós passamos a saber lá que não são todos os municípios, a maioria tem ela apenas criada no papel. Daí a importância que o professor Cleomar deu a criar a Defesa Civil aqui em Morrinhos, para que ela fosse atuante. E para isso ele nos escolheu, para que a força do gabinete tivesse também intrínseca à Defesa Civil, para poder alavancar mais e que ela seja atuante em todos os pontos de atuação que é necessário na Defesa Civil Municipal. Enio, quais são as pessoas e como elas podem fazer parte da Defesa Civil? Muito boa sua pergunta, Cláudio. É importante que nós levemos isso ao telespectador, porque, telespectador, todos vocês podem fazer parte da Defesa Civil e devem fazer parte. Nós precisamos ter a comunidade como aliada, e a Defesa Civil ela é composta de toda a comunidade. Nós precisamos buscar, inclusive, assim que ela for desenvolvendo, vão ser criados núcleos de Defesa Civil, são as NUDECs, serão criadas nos bairros, com as lideranças de bairros, as lideranças religiosas, e a Defesa Civil precisa de um entrosamento de toda a comunidade. Então, Enio, quem quiser fazer parte da Defesa Civil, é só te procurar? Aí já é uma preocupação que nós temos, Cláudio, que é aberto a toda a comunidade, mas existem os cursos que são feitos para a Defesa Civil, porque tem as técnicas corretas de ações da Defesa Civil, que são a maneira de como socorrer, de como prevenir. Tem um corpo técnico que está sempre em torno disso. Nós, por exemplo, a nossa Defesa Civil, a nossa CONDEC aqui de Morrinhos, ela tem no seu corpo técnico o engenheiro civil, que é o engenheiro Rômulo, que faz as avaliações, que assina pela Defesa Civil
nos laudos técnicos de engenharia. Nós temos na parte operativa o companheiro Wagnerton Silva, o Vaguinho, que está também fazendo parte da Defesa Civil. E nós fizemos cursos para aperfeiçoamento, cursos de socorros. Tivemos um curso muito bom que foi ministrado aqui no Teatro Juquinha Diniz, e teve uma participação muito boa dos municípios vizinhos, que criaram também as suas CONDECs. Eu gostaria de salientar também que no estado de Goiás, assim como no estado de Minas Gerais, a Defesa Civil Estadual é representada pelo Corpo de Bombeiros, que é um dos aliados importantes em toda a Defesa Civil. Quando você me perguntou quem faz parte da Defesa Civil, vocês podem ver nos grandes noticiários e nos grandes acontecimentos de sinistros, que são no estado do Rio, no estado de São Paulo, devido às acomodações geográficas daqueles locais, nós podemos ver que sempre estão os bombeiros juntos da Defesa Civil. Em outros estados eles não representam a Defesa Civil, mas são parceiros aliados. E aqui no estado de Goiás eles são representantes legais da Defesa Civil Estadual. A Defesa Civil Estadual é o próprio Corpo de Bombeiros. E aqui em Morrinhos nós temos também a participação do Corpo de Bombeiros, que representa a Defesa Civil Estadual e que está atuando juntamente com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que é a Defesa Civil da nossa cidade aqui, representada por nós. Vamos para o último intervalo? Deixe o controle aí quietinho, porque já já estaremos de volta. Estamos de volta. Enio, para fazer os cursos necessários e ser membro da Defesa Civil, o que a pessoa precisa fazer? Pode nos procurar, a gente vai estar encaminhando, como já temos alguns participantes que fizeram, alguns representantes que já fizeram cursos, esse mesmo curso que foi ministrado aqui em Morrinhos, alguns já fizeram esses cursos, que já vão estar atuando juntamente com a Defesa Civil, com a CONDEC municipal, e nós estaremos já trabalhando junto com esse pessoal que já fez o curso. E o voluntariado, o grupo de voluntariado que queira participar, porque nós temos também mão de obras voluntárias que não são necessárias serem especializados. Dentro da parte operativa nós temos uma série de mão de obras que, quando ocorre o sinistro, nós precisamos de todos. Nós torcemos para que isso não venha a ocorrer, mas temos que estarmos preparados. O membro da Defesa Civil recebe salário ou é voluntário? Boa pergunta também, Cláudio. A Defesa Civil, na sua essência, ela é um grupo voluntariado. Inclusive o coordenador e a parte técnica, os representantes técnicos e operativos também. Tanto eu quanto o companheiro Rômulo, o engenheiro Rômulo, o companheiro Wagnerton, o Vaguinho, nenhum de nós temos salário, somos voluntariado. A Defesa Civil trabalha, na maioria das suas questões, com os voluntariados. Nós sabemos que o município de Morrinhos, na sua quase totalidade, tem um relevo praticamente regular, se fizermos uma comparação com a região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas mesmo assim, existem na zona rural várias represas, reservatórios de água que por algum motivo ou outro podem se romper. Enio, o que a Defesa Civil tem feito para prevenir este tipo de situação? Nós estamos, inclusive, a título de responder até especificamente ao seu programa, que é um programa que cuida do agronegócio, nós estamos catalogando todas as represas do município de Morrinhos, e estamos fazendo uma avaliação, vamos fazer uma avaliação, até bom que o telespectador que esteja nos assistindo possa saber que dentro em breve nós estaremos aí na sua propriedade te pedindo licença para fazer essa avaliação e estaremos catalogando todos esses pontos, porque muitas vezes essas represas foram feitas às vezes mais na prática do que na técnica. Muitas vezes o proprietário necessitava de uma reservatório de água e chamava uma pessoa que é técnico na operação de máquina e fazia-se lá uma represa, sem ter um cálculo de volume de água, de afluentes que possam desaguar nessas represas.
e também outros fatores que possam estar acontecendo, como é o fato que você disse, de uma represa estourar e as demais sofrerem a consequência do volume captado de água por uma represa que está acima das demais na mesma corrente de água. Quais seriam as consequências, Enio, se uma grande represa se rompesse? Você imagina se a represa de Corumbá ela vier a estourar, ela lava o país do Paraguai. Então nós temos que termos isso, nós estamos sobre a parte geológica da Terra e pode acontecer qualquer sinistro a qualquer momento, como um acidente você não prevê, muitas vezes ele é imprevisível. Existem outras atividades da Defesa Civil em nosso município, hein? Nós temos atividades que nós estamos planejando, inclusive a Defesa Civil também, para informação do telespectador que está nos vendo. Nós temos a questão social, do caos social, como a questão das drogas, a questão da saúde, da dengue, por exemplo. Nós estamos elaborando uma programação para que seja desenvolvida juntamente com os agentes de endemias e com o pessoal do combate à dengue, para a gente fazer uma força-tarefa para que nós possamos fazer uma programação que venha a prevenir também, que é chamada também de catástrofe, quando nós temos uma epidemia, por exemplo. E isso em todos os termos, não só com a dengue. E o meio ambiente também foi lembrado? Nós estamos trabalhando juntamente com a Superintendência do Meio Ambiente e vamos visitar também os produtores rurais para que nós recriamos essa mata ciliar que na maioria dos locais foram retirados até nas barrancas das nascentes e também no leito dos córregos. Nós estamos fazendo um trabalho e vamos desenvolver esse trabalho juntamente com a Superintendência do Meio Ambiente do município, para poder fazer esse trabalho de prevenção, até porque isso não é só a prevenção dos agrotóxicos que possa chegar aos mananciais, como também a prevenção de grande volume de água, porque será formada uma contenção, uma barreira de contenção nessas vertentes. Agora, o senhor Enio faz as suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui em nome do prefeito professor Cleomar, agradecer ao espaço que você está nos dando e agradecer também à comunidade, porque todas as vezes que nós buscamos a comunidade é receptiva e principalmente sabendo que a Defesa Civil é um órgão muito importante que foi criado agora devido a essa importância que o prefeito professor Cleomar deu à Defesa Civil e que estamos trabalhando e elaborando trabalhos para que no futuro nós tenhamos uma prevenção bem melhor ainda e que possamos evitar antes que o acidente, que o sinistro aconteça. Chega ao fim mais um programa, mas você sabe que na próxima terça-feira tem mais para você. Então você já é o nosso convidado para estar aqui conosco, para mais um programa Gestão do Agronegócio. Um grande abraço a todos.